Ela era só uma cozinheira simples. Ele, o comandante mais temido do navio. Mas quando os olhos dele encontraram os dela pela primeira vez, tudo mudou. Entre ordens ríspidas, olhares proibidos e uma noite de tempestade, os corpos deles se chocaram. O desejo explodiu. O beijo foi urgente, intenso, dominador. E ele, que sempre foi frio e inacessível, agora estava de joelhos, pedindo a mão dela em casamento, com o coração nas mãos. Essa história vai fazer você sonhar com um amor assim, até onde você iria, por um amor que começa em alto mar, entre o perigo e a paixão proibida? Se prepare, a história de hoje já irá começar. O som metálico das âncoras ecoava pela pequena vila costeira. O céu ainda estava tingido de tons alaranjados, quando Isabel caminhou descalça pela areia fria, segurando com força a pequena bolsa de tecido, onde guardava seus poucos pertences. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo e esperança. Era a primeira vez que ela deixava a terra firme. A primeira vez que ousava sonhar com um futuro diferente daquele que sempre conheceu. O navio cargueiro, imenso e imponente, parecia um gigante adormecido à beira do cais. O casco pintado de preto e vermelho, as cordas grossas pendendo pelas laterais, o cheiro de sal e óleo diesel, tudo ali parecia um mundo à parte. Isabel respirou fundo. O trabalho na cozinha não seria fácil, mas era a única chance que tinha de ajudar sua família. O vilarejo passava fome, e ela sabia que o dinheiro que ganharia a bordo faria diferença. Nome? Perguntou um homem com prancheta nas mãos, olhando para ela sem muito interesse. Isabel. Isabel Fernandes respondeu, com a voz mais firme do que imaginava que conseguiria. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. No alto da cabine de comando, ele observava a movimentação dos novos embarcados. Davi Montenegro, comandante do cargueiro, alto, de ombros largos, pele dourada pelo sol, cabelos castanhos escuros levemente ondulados, e uma barba por fazer que apenas acentuava ainda mais a expressão de homem duro e acostumado a comandar. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase preto, com um brilho cortante como o aço. Isabel sentiu um frio na barriga quando percebeu que ele a observava. Por um breve segundo, os olhos dos dois se encontraram. Foi rápido, tão rápido quanto o desvio de olhar que ele fez logo em seguida, como se ela fosse apenas mais uma entre dezenas de rostos que passariam por aquele navio. Mas não era. Davi Montenegro sabia disso, desde o momento em que viu aquela jovem franzina, de pele dourada e olhos grandes, com os lábios levemente corados mesmo sem batom. Algo dentro dele se revirou. Ele fechou a expressão. Não podia se distrair com ninguém, muito menos com uma moça de origem simples, recém-embarcada, e que teria que se adaptar à dureza da vida no março. Isabel, por sua vez, tentou não pensar mais nele. Mergulhou de cabeça nas tarefas que lhe deram. Cortava legumes, lavava panelas, preparava as refeições com mãos ágeis. Tinha aprendido com a mãe, desde pequena, que a comida era uma forma de cuidar. Os dias passaram, e mesmo sem querer, ela sentia o olhar dele. Sempre de longe, sempre disfarçado. O comandante não falava com ela. Apenas observava. Em cada café da manhã servido, em cada jantar levado até a cabine dos oficiais, os olhos dele cruzavam os dela. E havia algo ali, uma tensão silenciosa. Ele imaginava, como nunca antes via essa moça no vilarejo. Ele lutava contra o impulso de se aproximar. Não podia, não devia. Ela, por outro lado, não entendia aquela inquietação no peito, mas sabia que estava começando a desejar. O proibido. O mar começava a ficar mais agitado. Uma tempestade se formava no horizonte, mas mal sabia Isabel que o verdadeiro furacão ainda estava por vir. E tinha nome: Davi Montenegro. Os dias a bordo passavam com uma rotina implacável. O sol nascia e se punha. O mar mudava de humor como um amante ciumento, ora calmo, ora feroz. Isabel seguia sua rotina na cozinha, sempre com as mãos ocupadas, mas com o pensamento inquieto. Ela sentia os olhares dele, sempre disfarçados, sempre à distância, mas constantes. Durante os cafés da manhã, quando ela servia o pão fresco, que ela mesma preparava, ele estava lá, sentado à mesa dos oficiais, os ombros largos curvados sobre os relatórios, mas com os olhos inevitavelmente pousando nela por um segundo a mais do que o necessário. Ela tentava fingir que não percebia.
mas o rubor em suas bochechas atraía sempre. Havia dias em que o silêncio entre os dois parecia mais barulhento que o motor do navio, até que, numa tarde abafada, o inesperado aconteceu. Isabel carregava uma bandeja com jarros de suco e acabou esbarrando em um dos tripulantes que vinha apressado no corredor. O líquido derramou-se no chão, espalhando-se até os pés de alguém. Ela levantou os olhos devagar e deu de cara com ele. Davi Montenegro, preste mais atenção por onde anda, disse ele, com a voz grave, carregada de autoridade. O tom era áspero, mas os olhos diziam outra coisa. Isabel respirou fundo, juntando toda a coragem que tinha. Se ele não tivesse vindo correndo, isso não teria acontecido, rebateu, apontando discretamente para o marinheiro que já desaparecia no final do corredor. O comandante arqueou uma sobrancelha. Não estava acostumado a ser respondido daquela forma, ainda mais por uma simples funcionária da cozinha. Por um instante, o silêncio entre eles pareceu congelar o tempo. Da próxima vez, limpe antes que eu precise pedir, disse ele, virando-se e seguindo seu caminho, sem olhar para trás. Mas assim que entrou em sua cabine, Davi se apoiou na porta fechada, os olhos fechados, o peito subindo e descendo com força. Ela o desafiava. E isso era perigoso. Naquela noite, Isabel mal conseguiu dormir. O olhar dele, o tom da voz, a tensão no ar, tudo estava misturado na sua cabeça como uma tempestade prestes a explodir. O navio balançava suavemente, embalando os pensamentos mais proibidos em sua mente. E o comandante? Ele também não conseguia fechar os olhos. Deitado em sua cama estreita, o som das ondas lá fora parecia ritmar com a inquietação dentro dele. A imagem dela, de pé no corredor, desafiadora, os lábios entreabertos, o olhar vibrante. Ele sabia que precisava manter distância, que se aproximar de Isabel seria cruzar uma linha da qual talvez ele nunca mais conseguisse voltar. Mas o problema é que o desejo já começava a crescer, e naquela embarcação, cercados apenas por céu e março, não havia para onde fugir. O céu escureceu de forma repentina. As nuvens carregadas avançavam como um exército furioso, tingindo o horizonte de um cinza ameaçador. O vento começou a soprar com força, fazendo as cordas e os mastros do navio rangerem como se estivessem prestes a ceder. Isabel, que preparava o jantar na cozinha, sentiu o primeiro balanço forte do navio e segurou-se na bancada para não cair. Copos e pratos começaram a vibrar, alguns deslizando pelas prateleiras. Tempestade chegando, murmurou Dona Winda, a cozinheira mais velha, que trabalhava ao lado dela. No convés, o comandante Davi Montenegro estava com o olhar fixo no horizonte. A voz dele ecoava nos rádios, dando ordens rápidas e precisas para a tripulação. Ele estava no controle, como sempre, mas mesmo assim, havia preocupação em seu rosto. Prendam tudo o que puderem, gritou ele. Isso vai ser forte. Isabel, teimosa como sempre, não ficou parada. Sabia que durante tempestades, muitos tripulantes acabavam com náuseas e precisavam de ajuda na enfermaria ou nas cabines. Pegou algumas garrafas de água e saiu da cozinha, correndo pelos corredores estreitos. O navio balançava tanto que ela mal conseguia se manter de pé. A cada passo, seu corpo era lançado contra as paredes metálicas. Um grito cortou o ar. Socorro! Isabel virou-se a tempo de ver um dos marinheiros caindo e batendo a cabeça, ao tentar segurar uma corda solta. Sem pensar duas vezes, ela correu até ele, ajoelhando-se para ajudá-lo. Mas foi nesse momento que o chão literalmente fugiu debaixo de seus pés. Uma onda colossal atingiu o casco com força brutal, e Isabel foi lançada violentamente contra a grade de proteção, escorregando logo em seguida em direção à lateral do navio. Seu corpo quase atravessou a amurada. Ela se segurou com as duas mãos em uma corda, mas a força da água era imensa. Suas pernas balançavam no ar, e o medo tomou conta de cada célula de seu corpo. Foi então que ele apareceu. Davi Montenegro, correndo como um raio, ignorando o perigo ao redor, ele agarrou a cintura dela com força, puxando-a de volta para dentro do convés com um movimento rápido e firme. O corpo dela colidiu contra o dele com violência, os dois caindo no chão molhado, um sobre o outro. O coração de Isabel batia tão alto que ela mal conseguia respirar.
Seus olhos encontraram os dele, tão próximos, tão intensos. Por um momento, o mundo pareceu parar. Só existia o som ofegante dos dois. Você enlouqueceu? A voz dele saiu rouca, carregada de raiva e medo. Ela tentou responder, mas a proximidade dele a deixou sem palavras. O calor do corpo de Davi, mesmo sob a tempestade, parecia incendiar o ar entre eles. O toque das mãos dele em sua cintura ainda queimava sua pele. Eu só queria ajudar, sussurrou ela, com a respiração entrecortada. Ele a encarou por mais um segundo, longo demais, perigoso demais. Então se levantou bruscamente, como se afastar fosse a única forma de controlar o próprio desejo. Volte para dentro agora, ordenou, a voz mais dura do que nunca. Isabel obedeceu, mas enquanto caminhava de volta, ainda trêmula, ela sabia de uma coisa: algo tinha mudado entre eles. E Davi Montenegro também sabia. A tempestade passou, mas o ar continuava carregado, como se a eletricidade da noite anterior ainda pairasse sobre o navio. Isabel mal conseguia se concentrar nas tarefas da manhã seguinte. Suas mãos tremiam quando cortava os legumes, e o calor subia por seu pescoço cada vez que sua mente voltava àquela cena. Os braços dele ao redor de sua cintura, o corpo de Davi Montenegro colado ao seu, o olhar intenso, a respiração dele tão próxima que ela podia sentir o cheiro salgado e quente da pele dele. Naquela manhã, enquanto subia com a bandeja de café para a cabine dos oficiais, o destino parecia querer provocá-la ainda mais. Quando chegou à porta da sala de comando, o oficial de serviço disse: "Pode levar direto para ele. O comandante está sozinho lá dentro." O coração de Isabel disparou. Ela respirou fundo, ajeitou o uniforme e entrou. Davi estava de pé, de costas para ela, olhando pela janela de vidro grosso que dava vista para o março. O sol invadia a sala, dourando sua pele. A camiseta branca colava ao corpo, deixando à mostra a musculatura firme dos ombros e das costas. "Comandante, o seu café", disse ela, com a voz quase falhando. Ele virou-se devagar. Os olhos dele encontraram os dela. De um jeito diferente daquela vez. Não havia mais frieza, não havia mais barreiras. Havia um desejo reprimido, prestes a explodir. Por um instante, os dois ficaram apenas se olhando. O silêncio era quase insuportável. Isabel deu um passo à frente para colocar a bandeja sobre a mesa, mas, ao fazer isso, deixou o pano de serviço escorregar de suas mãos. Quando se abaixou para pegá-lo, sentiu a presença dele atrás de si. Quando ela se ergueu, Davi estava ali, perto demais, quente demais, perigoso demais. O olhar dele desceu lentamente pelo rosto dela, até os lábios entreabertos. "Você sempre desafia a própria segurança, não é, Isabel?" perguntou ele, com a voz baixa, grave, carregada de algo novo. Algo que ela não sabia definir, mas que fazia seu corpo inteiro reagir. Ela mal conseguia responder. "Eu só tento fazer meu trabalho", sussurrou. O comandante deu mais um passo à frente, encurtando a distância entre eles de um jeito que fez o coração dela bater ainda mais rápido. O calor do corpo dele irradiava. Os olhos escuros dele pareciam queimá-la por dentro. Isabel sentiu as costas encostarem na parede de metal da sala. Ela estava encurralada. E, pela primeira vez, ela não queria fugir. O silêncio era cortado apenas pela respiração deles, cada vez mais ofegante. Davi ergueu uma das mãos, devagar, e afastou uma mecha de cabelo úmido da testa dela. O toque dos dedos dele na pele dela foi como um choque elétrico. "Você não faz ideia do quanto está me tirando do controle", ele murmurou, com os olhos cravados nos dela. Isabel fechou os olhos por um segundo, lutando contra o impulso de puxá-lo para si. Mas foi ele quem se afastou primeiro. Com um suspiro pesado, Davi passou as mãos pelos cabelos, virando-se para a janela. "Saia daqui, antes que eu cometa a maior loucura da minha vida", disse ele, com a voz rouca, tensa, quase dolorosa. Isabel saiu da sala com o corpo inteiro em chamas, o coração disparado, e um único pensamento martelando em sua mente: aquela parede. Aquela distância não ia durar muito, porque entre eles, o fogo já estava fora de controle. O clima dentro do navio parecia mais quente do que nunca. Não era o sol, não era o motor funcionando a todo vapor.
Era algo invisível, mas quase palpável. Isabel sentia o peso daqueles últimos encontros. O olhar dele queimava sua pele mesmo. Quando estava de costas, as palavras dele ecoavam em sua mente a cada segundo. E Davi? Ele já não conseguia manter o foco em nada. Relatórios, mapas de navegação, ordens para a tripulação. Tudo parecia perder a importância quando o pensamento dele insistia em voltar para ela. Naquela noite, o navio estava ancorado em alto mar, aguardando a liberação para seguir viagem. A lua estava cheia, e a brisa do oceano invadia o convés. Isabel subiu as escadas para respirar um pouco, tentando acalmar o coração. Queria fugir daquela inquietação, mas parecia impossível. Caminhou até a proa, onde poucos tripulantes iam. O silêncio era cortado apenas pelo som das ondas. Foi quando ouviu os passos dele. Ela se virou devagar, e lá estava Davi Montenegro, sozinho, olhos fixos nela, ombros tensos, respiração pesada. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse uma palavra. Isabel tentou quebrar o silêncio. Eu precisava de um pouco de ar. Ele deu um passo à frente. Não é o ar que está te sufocando, Isabel. A voz dele veio baixa, mas carregada de desejo. Ela sentiu o corpo inteiro arrepiar. E o que? O que está me sufocando, comandante? Ela perguntou, com a voz trêmula, mas sem desviar o olhar. Ele parou diante dela, tão perto que ela podia sentir o calor que vinha dele. Isso. Ele passou a mão pelos cabelos dela, devagar, como se estivesse estudando. Como se lutasse contra o próprio impulso. Isabel prendeu a respiração. E então, aconteceu. Davi a puxou com força pela cintura, colando o corpo dela ao dele. Seus lábios desceram sóbrios dela de um jeito intenso, urgente, faminto. O beijo foi tudo o que ela imaginava. E muito mais. Quente, profundo, sem espaço para dúvidas ou hesitações. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, explorando cada centímetro de pele sob o tecido fino do uniforme. Isabel correspondeu com a mesma fome, passando as mãos pelos ombros dele, sentindo cada músculo tenso, cada respiração entrecortada. O tempo parou. A noite ao redor parecia desaparecer. Eles só pararam quando o ar faltou. Davi encostou a testa na dela, ofegante, os olhos fechados. Isso nunca deveria ter acontecido, disse ele, mas o tom da voz contrariava cada palavra. Isabel acariciou o rosto dele com as pontas dos dedos, com um sorriso que misturava inocência e provocação. Já aconteceu, comandante. Ele sorriu de lado, daquele jeito que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso carregado de desejo, perigo e rendição. Sem pensar duas vezes, ele a pegou no colo, com um movimento rápido, fazendo-a rir baixinho, surpresa. Você não tem ideia do que está fazendo comigo, Isabel. Ela apenas o encarou, com os olhos brilhando. Então me mostre. Davi caminhou com ela nos braços, levando-a para a cabine dele, a passos firmes, decidido. Como um homem que já não tinha mais forças para lutar contra o que sentia. Naquela noite, o comandante e a simples cozinheira cruzariam uma linha da qual nenhum dos dois queria voltar. O fogo agora estava completamente fora de controle. E só estava começando. A porta da cabine dele se fechou com um estalo abafado. O mundo lá fora parecia ter desaparecido. O som das ondas, os passos da tripulação, o eco metálico do navio. Tudo se tornou insignificante diante da tempestade de emoções que tomava conta dos dois. Davi a encostou na parede, os olhos faiscando como brasas acesas. Você tem ideia de quantas noites eu lutei contra isso? A voz dele saiu baixa, rouca, cheia de desejo contido. Isabel sorriu de leve, passando as mãos pelo pescoço dele, puxando-o para mais perto. E quem disse que eu não lutei também? Sussurrou ela, antes de puxá-lo para um beijo que fez ambos perderem o equilíbrio. Davi a levou até a cama estreita da cabine, seus movimentos intensos, dominadores, mas ao mesmo tempo carinhosos. As mãos dele deslizavam por cada curva do corpo dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Isabel se entregava a cada toque, cada beijo, cada suspiro, como se aquele momento fosse o último. A paixão que explodiu entre os dois foi algo que nenhum deles conseguiria esquecer. O corpo dele sóbrio dela, o calor de suas peles, o ritmo acelerado das respirações. Havia força, desejo, mas também uma ternura escondida nos gestos dele. Pela primeira vez,
Ele não era apenas o comandante. Ele era o homem que queria, que precisava, dela. Horas depois, quando o silêncio reinou, e os corpos descansavam lado a lado, Isabel sentiu os dedos dele brincando suavemente com uma mecha do seu cabelo. Ele parecia uma fera do mar incontrolável. Ele a tocou como se cada centímetro de pele fosse um território sagrado, como se cada traço do corpo dela fosse um segredo que ele precisava decifrar com as próprias mãos. Os dedos dele passearam pela cintura dela como uma prece, lenta, cuidadosa, quase uma confissão muda de tudo o que sentia. Ela, por sua vez, o abraçou com a mesma urgência de quem sente que o tempo é breve, e que o agora é tudo o que existe. Os lábios se encontraram no meio do silêncio, num beijo profundo, molhado, carregado de tudo o que foi reprimido até ali. A respiração dele queimava no pescoço dela, as palavras saíam entrecortadas, sussurros roucos de desejo e entrega. As roupas caíram como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo junto com elas. Uma peça, depois outra, como pétalas arrancadas por um vento faminto. O corpo dele encontrou dela como se ambos já soubessem o caminho, como se a pele reconhecesse o toque, como se a alma já esperasse por aquele momento há anos. Movimentos ritmados, mãos apertando, olhos fechados, suspiros presos, gemidos abafados contra a pele, ali, entre lençóis amassados, e o cheiro salgado do mar que invadia a cabine. Eles se amaram como dois naufragos que, depois de tanto lutar contra a correnteza, finalmente encontraram a ilha segura um no outro. E naquele instante, não existia mais navio, nem regras, nem título, nem ordens, apenas dois corpos, duas vontades, e um único desejo: permanecer ali, inteiros, entregues, e completamente um do outro. O olhar dele agora era outro, menos duro, menos distante. Isso não pode acontecer de novo, disse ele, mas com um sorriso cansado, quase rendido. Ela riu baixinho, de olhos fechados. Já disse isso antes. E veja onde estamos. Ele soltou uma risada abafada, escondendo o rosto no pescoço dela, inspirando o cheiro doce da sua pele. Na manhã seguinte, a mudança nele era evidente. Os tripulantes notaram o jeito como ele caminhava, menos tenso, o olhar menos frio. Mas foi na cozinha que Isabel teve a maior surpresa. Enquanto ela cortava frutas para o café da manhã, ouviu a porta abrir. Virou-se e deu de cara com Davi, o comandante Montenegro, dentro da cozinha. Preciso falar com você, disse ele, com a voz mais baixa que o habitual. Isabel limpou as mãos no avental e o seguiu até o corredor mais próximo. Lá, ele a puxou para um canto, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez perder o ar. Quero que saiba que o que aconteceu entre nós não foi só um momento de fraqueza, confessou ele, com uma sinceridade que ela jamais imaginou ouvir. Isabel sentiu o coração acelerar. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar a decisão mais importante da vida. Eu não posso, e não quero, continuar fingindo que não me importo com você. Ela sorriu, os olhos marejando de emoção. Eu também não quero fingir mais. Por um instante, ele a beijou novamente. Rápido, mas cheio de promessas. Isso ainda vai dar confusão nesse navio, ele disse, com um sorriso torto. Ela riu, abraçando-o de leve. Que seja, comandante. A partir daquele dia, Davi Montenegro começou a mudar. O homem rígido e frio começou a dar espaço para o homem apaixonado. E Isabel era responsável por essa transformação. O navio seguia viagem, mas os corações deles navegavam rumo a algo muito maior do que qualquer um dos dois imaginava. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Ele a chamou em sua cabine. A porta da cabine se fechou com um estrondo surdo. Ele a encostou contra a madeira com um movimento firme. O olhar dele queimava. Os olhos de Davi, sempre frios e calculistas, agora estavam escuros, carregados de uma fome que ele não fazia mais questão de esconder. Você tem noção do que está fazendo comigo? Ele sussurrou, com a voz grave, o hálito quente roçando a pele sensível do pescoço dela. Isabel sorriu, mas o coração parecia querer escapar do peito. Eu só estou aqui.
Ela respondeu, com a respiração já descompassada, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo cada músculo tenso, cada batida acelerada. Ele não resistiu. A boca dele encontrou a dela com uma intensidade brutal, um beijo que misturava raiva, desejo e uma necessidade quase desesperada de tê-la por completo. As mãos dele exploravam suas costas, sua cintura, seus quadris. Como se cada toque fosse uma reivindicação, ela se perdeu nos braços dele, os dedos cravando-se nas costas largas, sentindo o corpo dele se encaixar ao dela de forma urgente, faminta, como se ele precisasse provar para si mesmo que ela era real, que aquele desejo era palpável, que ela era dele. As roupas foram arrancadas no meio do caminho, os botões da camisa dela saltaram, os dedos dele tremiam ao desfazer os laços. O vestido deslizou até os pés como uma confissão silenciosa. Ele a deitou sobre a cama estreita. O peso do corpo dele a fazia perder o ar, mas ela não queria respirar. Queria se afogar nele, naquela entrega cega e absoluta. O beijo desceu pelo pescoço, pelos ombros, pelas curvas que ele parecia descobrir pela primeira vez, como se cada parte dela fosse uma terra desconhecida. E ele, um navegador em busca de tesouros escondidos. Ela arqueou o corpo, puxando-o para mais perto, sussurrando baixo quando ele a tomou com toda a força de um homem que passou noites em claro, desejando, imaginando, e agora, finalmente possuindo. Os movimentos eram urgentes, quase descontrolados, mas no meio de toda aquela fome, havia também carinho. Havia um toque demorado nas laterais do rosto, um beijo demorado na testa. Como se, no fundo, aquele comandante tão dominador estivesse se rendendo, como se, a cada suspiro, ele dissesse, sem precisar de palavras, você é minha, e nunca mais vou te deixar partir. E naquela noite, sob a luz suave que escapava pela vigia da cabine, eles não foram apenas dois corpos em combustão, foram dois corações, ardendo, juntos, pela primeira vez. Davi Montenegro já não conseguia esconder o que sentia. Mesmo com olhares curiosos da tripulação, ele fazia questão de cruzar com Isabel no convés, de buscá-la com os olhos no refeitório e, às vezes, arranjava desculpas só para vê-la por alguns minutos em sua cabine. Isabel sentia-se flutuando. Aquele homem que antes parecia inalcançável, frio e intocável, agora a olhava com desejo, carinho e algo que ela começava a reconhecer como amor. Após inúmeras tardes, noites e madrugadas de amor, numa tarde, quando o navio ancorou em uma pequena ilha para reabastecimento, Davi a chamou para uma caminhada à beira-mar. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, e o som das ondas parecia embalar o momento. Isabel caminhava descalça na areia, o vestido simples balançando com a brisa. Davi vinha logo atrás, com as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Quando ela se virou para olhar para ele, o inesperado aconteceu. Davi parou, respirou fundo, e, com um movimento que ela nunca imaginou ver vindo dele, se ajoelhou na areia, com o mar ao fundo. O coração de Isabel quase parou. Davi, o que você está fazendo? Ele sorriu, aquele sorriso torto que ela tanto amava agora. Você me mudou, Isabel. Desde o primeiro dia em que entrou naquele navio com aquele olhar corajoso, com as mãos calejadas, mas com um coração que é maior do que esse oceano inteiro. Ela levou as mãos à boca, as lágrimas já enchendo os olhos. Davi continuou. Eu passei a vida toda comandando navios, controlando tempestades, tomando decisões difíceis. Mas nunca consegui controlar o que você fez aqui dentro. Ele levou a mão ao peito. Por sua causa, eu conheci o que é sentir de verdade. Isabel deixou as lágrimas caírem, sem conseguir conter. Ele tirou do bolso uma pequena aliança, de prata, simples, mas reluzente à luz do pôr do sol. Eu sei que sua vida nunca foi fácil, que você sempre lutou, e eu quero ser aquele que vai lutar ao seu lado agora, não apenas como comandante, mas como o homem que ama você. Isabel mal conseguia respirar de tanta emoção. Casa comigo, Isabel, você quer ser a minha mulher e navegar comigo por esses oceanos? Ela caiu de joelhos na frente dele, o abraçando com força, soluçando de emoção. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que veio depois foi o mais intenso de todos. Não havia mais barreiras, nem hierarquias, nem medo. Ali,
naquela areia molhada, com o céu testemunhando, eles se entregaram de corpo e alma um ao outro. O resto da tripulação, quando eles voltaram para o navio de mãos dadas, a notícia correu como um raio. Muitos comemoraram, outros ficaram boquiabertos. Mas ninguém pode negar o que os olhos viam. O comandante Montenegro, o homem mais temido do navio, estava completamente apaixonado. Naquela noite, houve uma pequena comemoração improvisada na cozinha. O chefe de máquinas fez um discurso engraçado, os marinheiros bateram palmas, e até os mais ranzinzas deram sorrisos discretos. Isabel olhou para Davi, que estava de pé ao lado dela, segurando sua mão como se nunca mais fosse soltar. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Aquele navio, que antes era apenas um lugar de trabalho, agora era o começo da vida que ela sempre sonhou. E no fundo, ela sabia, não importava para onde o mar os levasse, eles navegariam juntos, se amando muito, pegando fogo, o fogo da paixão queimando em seus corpos, mas isso seria para sempre. Se você também sonha em viver um romance avassalador como o da Isabel, me conta aqui nos comentários. Escreve, quero um amor assim. Se você sentiu o coração acelerar com essa história, sua participação é super importante. Espero por seu comentário. E se ainda não se inscreveu, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos romances que estou preparando especialmente para você. Obrigada por assistir até o fim. Agora me diz, você aceitaria embarcar nesse navio? Responda sim ou não e vejo você na próxima história. Tchau!